Sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com o Iva Bela. Muito bom dia, Ederson. Tudo bem com você? Tudo Bom ótimo. dia, Melhor tudo agora bem com você aqui vocês? na telinha para transmitir o conhecimento, né? Tá aqui nesse delicioso café Bom. com segurança, café com muito conhecimento, né? Isso mesmo. Vamos compartilhar um pouco sobre essas duas áreas importantes, que é a área da segurança do trabalho e a tecnologia da informação, a área de sistemas, né? Ver como é que essas áreas Exatamente. podem De colaborar entre antemão, eu já si. te agradeço, Ederson, ter aceitado o convite. E, enquanto isso, gente, vamos mandar esse aviãozinho aqui para demais pessoas, né, para que possam assistir essa live ao vivo. Como eu sempre falo, Ederson, nem sempre a gente consegue deixar a live gravada, né? Então, é importante que todos estejam ao vivo para que possa absorver esse conhecimento, né? Às vezes a gente não tem o domínio total sobre as coisas e a tecnologia também é assim, né? Então, eu já teve vezes de ter feito lives maravilhosas aqui. E na hora de finalizar, o Instagram simplesmente nos derrubou e o conteúdo não ficou salvo. Então é importante ter todos vocês aqui ao vivo conosco e também essa interação, né? De estar aqui tomando café, de você estar mandando mensagem, né? De estar aqui interagindo conosco, não é mesmo, Ederson? Isso mesmo. Afinal de contas, né, tudo que a gente faz é para os outros, não é para nós. Principalmente quando a gente trabalha com segurança do trabalho e com tecnologia. A gente não faz softwares para a gente utilizar e a segurança do trabalho ela não faz sentido se ela não for compartilhada, né, não for para a sociedade, a comunidade como um todo. Então, vamos lá, vamos aproveitar essa manhã e sejam todos bem-vindos e obrigado Uau, pela muito bom, Ederson. oportunidade, Enquanto o pelo povo vai espaço. chegando aqui, nós já temos aqui algumas pessoas, os fãs de carteirinha do Café com Segurança já estão todos por aqui, né? Então vamos dar início, dar o start Legal. inicial aqui, porque o nosso bate-papo hoje promete, né? E a gente não pode estender mais do que as 8 horas da manhã, visto que hoje ainda é sexta-feira, mas a gente ainda tem compromissos, né? Assim como você, eu e todo o nosso povo que está aqui nos Sim. acompanhando. Quem é o Ederson Pedro? Fala pra gente quem é esse profissional. Eita, acontece ao vivo, é assim mesmo, sem emoção, não é ao vivo. Isso. Eu já fiz isso várias vezes, de bater a mão, o celular cair, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso aqui dá o gostinho do ao vivo, né? Então, Nós Ederson, vamos fala lá. pra gente aí quem é você, de onde você tá falando, quem é esse profissional que tá aqui na telinha conosco nessa manhã de sexta-feira. Perfeito. Então, meu nome é Ederson de Almeida Pedro, eu estou falando de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu sou natural de uma cidade pequena, eu não sei se o pessoal conhece Caxias do Sul, para começar, né? É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade com cerca de 600 mil habitantes, é um polo metal mecânico. Mas eu nasci e cresci numa cidade ainda menor, uma cidade de 70 mil habitantes, chamada Vacaria, que é uma cidade pecuária e agrícola. Uma cidade que não tem muitas oportunidades de carreira, não tem muitas opções, né? É agronomia, vai ter alguma coisa na área da docência, né, para o ensino básico, fundamental. Então, com 15 anos, eu fui para a cidade grande. Fui para a indústria, comecei no comércio um período, né, enquanto eu estava no colégio, e depois eu fui para Marco Polo. Eu ingressei na faculdade, no curso de bacharelado em sistemas de informação, onde eu me formei como engenheiro de software, basicamente. Dentre as possibilidades do curso, que forma tanto gerentes de TI, profissionais de segurança da informação, entre outros, eu optei pelo desenvolvimento de software. Fiquei 7 anos na Marco Polo e resolvi empreender, resolvi criar uma empresa para fazer sistemas e nós fazíamos, né, eu me associei a um colega da faculdade, sistema sob medida. Qualquer sistema que surgisse
oportunidade, a gente desenvolvia. Até que numa feira, tem uma grande feira do setor metalúrgico, que é a Mercopar, que acontece então, anualmente em Caxias do Sul. E em 2013, em uma feira de final de ano, nós conhecemos um engenheiro em segurança do trabalho. E este engenheiro nos desafiou, diz, olha, eu tenho uma demanda e eu queria ver se vocês conseguem me ajudar a resolver. Ele perguntou, vocês conhecem a NR12? Eu disse, não, não faço nem ideia do que é. E por mais que eu tivesse trabalhado na indústria, tivesse trabalhado na Marco Polo, de fato, a gente não ouvia falar das NRs no chão de fábrica. Até quando eu entrei com 19 anos, eu entrei como soldador. E depois eu fui sendo promovido, fui criando minha carreira lá dentro, mas eu nunca teve uma abordagem da segurança do trabalho, assim, pelo menos que fosse marcante, que existia uma norma regulamentadora, né? A gente sabia que tinha que usar EPI, sabia que tinha que fazer cursos, né? Eu fui operador, por exemplo, de ponte rolante, mas não conhecia. E passamos alguns meses, então, em 2000, virada de 2013 para 2014, entendendo essa tal norma para fazer um aplicativo, que era na época para iPad apenas, para que o engenheiro ele coletasse dados no chão de fábrica, sendo que ele não tinha acesso à internet, então tinha que, de algum modo, gravar as informações dentro do iPad. E quando ele tivesse acesso à internet, ele ia conseguir gerar os relatórios. Então, ele ia clicar num botão, ia mandar para um servidor, e esse servidor ia devolver um arquivo PDF com a análise de risco, né? Tem gente que chama de apreciação de risco, mas é o documento preliminar para identificação, categorização de perigos e riscos para máquinas e equipamentos, conforme, então, a normativa NR12. 2015 teve a crise, vocês devem lembrar. Então, neste ano, a empresa estava crescendo, tinha coisas acontecendo, nós tínhamos ganho o Prêmio Nacional de Inovação em 2014, fui para a Alemanha, para os Estados Unidos, comecei a fazer algumas especializações, mas a gente queria não mais fazer sistema sob medida, tinha uma crise que estava nos assombrando, e nós optamos por encerrar as atividades com sistema sob medida e investir naquilo que a gente estava descobrindo, que era a tal da NR12. Então, a gente vai criar uma plataforma e vamos trabalhar só com isso, porque não tem, na época, eu lembro que a gente olhava, não tem ninguém trabalhando com isso, não tem ninguém fazendo algo bom para esse tipo de software, para esse segmento. E foi ali que, então, 16, 17 anos passamos o tempo criando uma plataforma que não era mais a plataforma do José, daquele cliente específico. Era a plataforma que podia atender qualquer empresa. Em 2017, há 5 anos atrás, de fato, a gente lança e começamos a crescer. E isso começam a ser muitas coisas. Eu volto a estudar. Eu estou fazendo doutorado em administração, na linha de inovação e competitividade. A minha tese sobre o uso de inteligência artificial na segurança do trabalho. Então, eu enviei uma pesquisa, né, para responder. Então, eu estou fazendo alguns artigos científicos, alguns estudos para entender se, de fato, o engenheiro e o técnico eles se sentem preparados para a utilização de inteligência artificial na tomada de decisão, a gente analisar o que faz. Depois a gente vai falar mais sobre segurança do trabalho, sobre análise. E eu faço, quando possível, viagens. Agora fui para o Vale do Silício também para conhecer um pouco mais sobre inovação. Eu sou casado, tenho um filho, vai fazer 3 anos agora em outubro, o Alfredinho, e trabalho em home office, né? Até o meu suporte aqui, esse do celular, geralmente eu faço as minhas lives com câmera, né? Hoje aqui algo diferente, mas é legal. Estou montando um estúdio aqui, eu tenho meus instrumentos, minhas coisas, que eu fico, então, entre universidade, trabalho, mas sempre envolvido com conhecimento e compartilhando. Então, nós temos as lives também da minha empresa, que é a Gáutica. Ontem mesmo, na UX, nós realizamos um evento para ensinar
o pessoal da graduação a fazer artigo científico, produção científica, TCCs, por exemplo, para um modo lúdico, um modo acessível. Então, basicamente, buscar o aprimoramento constante e compartilhar esses aprendizados com outras pessoas. Muito conhecimento esse profissional tem, né? Tanta experiência e fazendo com que esse conhecimento, né, essa experiência alcance demais pessoas. Muito bom aí o seu papel de estar compartilhando conhecimento, Fábio, parabéns. Gente, temos por aqui a FEAG do Pará, Obrigado. o Johan Barbosa. Gente, o Johan Barbosa também tem uma live que acontece toda quarta-feira, Ederson, aqui no Instagram, que transmite muito conhecimento. Eu sou fã de carteirinha do programa do Johan, tá por aqui com a gente. O Fábio Queiroz, lá de São Paulo, também está aqui. O Clairton, o César. Sejam todos muito bem-vindos, gente. E vamos mandar esse aviãozinho aí para demais pessoas, para demais colegas, para que esteja aqui ao vivo conosco. Hoje eu estou sentindo que o Instagram está com algum desafio aqui, mas está tudo certo, né? A gente vai continuar, está travando aqui para mim, eu não consigo ver muita coisa, mas está tudo bem, está tudo certo, né? Então é isso, vamos tocar o barco, o Café com Segurança não pode deixar de acontecer, independente de qualquer desafio que tenhamos, não é isso? Ederson, então vamos lá, né? Já que a gente vai falar da tecnologia e o comportamento seguro, traz para a gente aí uma contextualização sobre o comportamento seguro, né? Já que você é um profissional da tecnologia, né? Qual é a sua visão? O que é um comportamento seguro? O que a gente precisa estar atento em relação ao comportamento seguro, Ederson? Perfeito. Eu vou colocar dois paralelos, né? As normas técnicas, elas partem de uma premissa, as normas brasileiras, né? Porque existe a norma técnica internacional, existem as normas técnicas e as normas regulamentadoras brasileiras. Elas partem do pressuposto que o operador é negligente e que ele boicota equipamentos, que ele se automutila para conseguir uma indenização. Então, as normas brasileiras são uma das mais rigorosas do mundo. E quando a gente comenta assim, por que uma máquina italiana, alemã, chinesa chega no Brasil e ela está pronta para ser utilizada num país europeu, mas quando chega no Brasil tem que encher de proteção, tem que dar novos treinamentos, se para aqueles países ela está segura. O que ocorre? O fator humano. Aqui, o pessoal diz assim, quem utiliza a máquina, o equipamento, a gente também trabalha com vasos de pressão, caldeiras, que é um outro ponto que a gente pode falar. Vamos pegar primeiro da NR12. Tem outra cultura, uma outra educação, né? Geralmente é a abordagem que surge. O que seria essa educação? Que eu já ouvi histórias, por exemplo, em países que têm terremotos, que têm vulcões, entre outras situações de alto risco, as pessoas, desde o ensino básico, fundamental, desde crianças, eles treinam situações de segurança. Não pegar os socorristas, por exemplo, todas aquelas simulações que podem ocorrer num ambiente industrial. Tem uma empresa com 4, 5 mil funcionários. Eu não tenho estatística, mas eu acredito que a maioria das pessoas não saibam como proceder, fazem uma integração e dão uma olhada de como deveria ser a questão de segurança. Tem ali o mês da CIPA, esse PAC, que consegue ter um pouco mais de educação quanto a isso, mas é muito leve, porque o que as empresas estão focadas? Em produção, né? Em fazer mais dinheiro, porque é assim que elas pagam salários, assim que as coisas acontecem. E como exigir um comportamento, porque quando a gente fala comportamento, é um posicionamento, é uma atitude de um indivíduo seguro, se lhes falta conhecimento do que deve ser feito. Então, é curioso, quando a gente fala uma regulamentadora, porque ao invés do país, mas isso a gente pode ver em várias esferas da nação brasileira, investir na educação para ter um comportamento seguro, eles enchem a máquina de sistemas expositivos. Então, sim, a minha empresa ela ganha dinheiro, ela vive ajudando profissionais, são técnicos e engenheiros,
a irem para frente de uma máquina, identificarem, tipo assim, eu mais ou menos imagino que o engenheiro chega na frente de uma máquina e ele não pensa assim o que é seguro, lá qual são as atitudes mais responsáveis que o operador vai fazer. Não, ele pensa na pior faceta do ser humano, assim, tipo, o que ele pode fazer de mais negligente aqui neste contexto que eu vou ter que utilizar de proteções físicas, medidas administrativas, EPIs, né, equipamentos de proteção individual, para que ele não se machuque, para que ele não fique numa situação de risco, né, interface aí com os perigos eminentes deste contexto. Mas em máquinas existe essa discussão. É curioso também, quando a gente vai para a NR13, que são vasos de pressão, caldeiras, tubulações, tanques metálicos, eu vou fazer uma analogia como se nós estivéssemos falando de um avião e de carro, de transporte. Acidentes em máquinas e equipamentos acontecem com certa frequência. Nós temos alguns indicadores, que de 2012 a 2018 foram cerca de 5 milhões de acidentes no Brasil e mais de 15 mil mortes. Isso conforme o Observatório Geral de Segurança do Trabalho, algo que pode ser, inclusive, revisto aí pelos nossos espectadores. E caldeiras, acidentes em máquinas, se perde um pequeno membro, um médio membro, e em alguns casos leva a óbito. Mas se acontecer um acidente em caldeira, morrem dezenas ou até centenas de pessoas pela uma explosão que pode acontecer. Então é como se a NR13 tratasse de um avião que raramente acontece um acidente, mas quando acontece, ele acaba atingindo muitas pessoas. E a NR12 é como se fosse o transporte rodoviário com carros, que acontece com maior frequência, só que atinge, então, menos pessoas por acidente. O que ocorre é que a norma, essas normas, né, elas são 37 normas regulamentadoras, para a NR13 existe regularidade de inspeção. E a regularidade de inspeção força uma situação de comportamento seguro, porque tem livro de registro no lado da caldeira, é necessário um tratamento químico, é necessário uma higienização, uma limpeza, a inspeção regular faz com que sejam revistos, mesmo ela estando ali no seu local, trabalhando, sem nenhuma adaptação no local. É necessário isso. E a prevenção, ela é uma demonstração de comportamento seguro. Então, eu vejo o comportamento seguro, efetivamente, em caldeiras, vasos de pressão. Vaso de pressão não tanto, principalmente em caldeiras, porque vaso de pressão, ele existe também amplamente. Existe vaso de pressão na borracharia, no posto de gasolina, em consultórios odontológicos, e tem muitas empresas que têm centenas, 200, 300, 400 vasos de pressão em grandes parques fabris, e alguns nem sabem onde estão os vasos, né? Alguns gestores de área de segurança do trabalho sequer têm um devido inventário, um levantamento. Então, eu acho que a norma hoje não exige mais inventários, mas ela fala em listagem de equipamentos. De certa forma, é necessário um controle ambiental, né? A PGR, a GRO, ela traz muito bem isso, que é essa necessidade de se ter, no mínimo, uma listagem, um conhecimento de quais são os fatores ambientais de perigos e riscos, para que daí sim se analise o que pode ocorrer. E daí entra esse viés que tu vê que no Brasil, alguns grupos de trabalho eu já ouvi o pessoal comentar, nós temos as melhores normas do mundo. Por outra via, infelizmente também a gente poderia constatar que nós temos os piores operadores, não por culpa dos operadores do mundo, que exige que a norma seja tão rígida, senão ela poderia ser um pouco mais leve e seria benéfica para todos, porque seria mais fácil implementá-la. É real mesmo. E é isso mesmo. Eu estava falando o seguinte: obrigado, Anderson, por sua visão acadêmica, compôs aqui no Rio. Ah, o Ivan. E por nos trazer o professor Jairo Brasil. Gente, Olá. Ederson, foi exatamente isso, né? Foi uma sugestão que
Nessa rede que o Café com Segurança constrói é muito bom, é muito prazeroso, né? A gente vai mapeando e vai criando pontes aí por esse Brasil todo. Obrigada, Ivan, pelo seu reconhecimento aí para profissional Ederson, muito bom. A APA para dizer o seguinte, a união de muitos profissionais por essa área mista, é isso mesmo, acho que é a Miranda que gerencia essa rede social aí da FEAI. Muito bom ter vocês aqui. O Aldenor Marinho está dizendo bom dia, com muita segurança a todos. O Aldenor, gente, é um anfitrião do Conest esse ano. Não sei se você está sabendo do Conest, Ederson, é o maior congresso da engenharia de segurança do trabalho, né? E esse ano vai acontecer lá em Recife, um congresso organizado pela ANEST, a nossa Ah, sim, associação sim, nacional. sim. Me enviaram um Exatamente. material de divulgação. Eu quero ver se eu Muito. participo desse evento, acho que vai ser bem legal. Ó, exato. Sim, estou ouvindo bem. Isso aí, perfeitamente. Sim. Mais uma vez, né, dividindo em blocos a questão tecnologia. Nós temos a tecnologia da robótica, que está cada vez mais presente, e a robótica, inclusive, que ela não traz um ambiente seguro. Ela traz produtividade, só que robôs causam acidentes. Então, é necessário também um grande investimento em sensoriamento e proteções para que as pessoas não entrem numa área de alto risco e recebam uma, uma pancada de um braço robótico que está fazendo lá um movimento, entre outras situações, né? Então, essa via assim, da tecnologia física, o grande desafio é o recurso financeiro, o orçamento. Então, existe uma limitação de investimento e as empresas não conseguem fazer resolver toda a indústria de uma vez só. Então, a indústria brasileira, de certa forma, ela está defasada, ainda existem empresas que têm máquinas bastante antigas, tem umas máquinas que a gente vê seguido por aí que são pintadas de verde, né, que são máquinas que, pelo que consta, elas começaram a ser construídas lá na Segunda Guerra Mundial, quando teve investimentos externos, né, pelo Brasil estar apoiando aí os aliados na guerra, algo do gênero. Então, existe um parque fabril relativamente antigo e a questão financeira é um ponto. Existe a outra tecnologia, que não é a tecnologia essa física da máquina e da robótica, mas é a tecnologia em software, em sistemas, em aplicativo. Essa é mais em conta. Por exemplo, para utilizar a nossa plataforma na indústria, seja para NR12, NR13, agora NR10 também que estamos criando, a partir de R$ 30 para fazer uma análise de riscos, mensalidades de R$ 90, depois a indústria, conforme tem maior volume, vai aumentando, mas
Então, a questão financeira não é mais o limite. Existe, existem muitos fatores. Existe um fator que é o desconhecimento, às vezes, que o profissional de segurança do trabalho ele é especialista em segurança do trabalho, ele sabe fazer tudo, mas ele não teve tempo de parar e analisar assim, mas será que esse trabalho que eu faço manualmente e em segurança do trabalho tem muitas atividades manuais? E atividade manual é a atividade que se usa papel, se usa Excel, se usa um Word, que você tem que meio que reconstruir algo todas as vezes que você vai fazer aquela atividade. Então, o que que a tecnologia em software ela ajuda? Olha, eu preciso fazer a atualização dos meus laudos técnicos das minhas máquinas porque teve uma mudança no layout da minha fábrica. Então, com a tecnologia, tu tem uma automação. Só edita uma versão, faz os devidos apontamentos, se é gerado um plano de ação, recomendações de segurança, eu consigo fazer uma matriz Gucci para priorizar, eu consigo fazer, de certa forma, o status, né, sem andamento, previsão de entrega, quem está envolvido e tudo mais. Então, conhecimento de tecnologia para entender que ela pode ajudar é uma barreira, é uma limitação. Nas grandes empresas, uma limitação que existe está relacionada à burocracia. Vamos imaginar você é uma profissional de segurança do trabalho, no nível técnico, e conhece, não precisa ser gaúcha, conhece uma solução, olha, isso aqui é muito interessante. Essa ferramenta vai me ajudar com as inspeções. Uma vez feita a inspeção, o sistema vai me avisar quando venceu a inspeção, então tem que fazer a inspeção periódica, o certificado dos testes hidrostáticos que precisam ser refeitos, recebo uma notificação no e-mail, uma notificação no celular. Encontrou uma solução para resolver, tipo, eu não preciso manualmente ficar buscando informação. Eu vou atender a legislação, vou manter um ambiente seguro, usar tecnologia, eu vou falar com o meu superior. Então, o chefe da área é o engenheiro de segurança do trabalho. E ele está cheio de coisa, ele cuida de muitas vidas, e ele não quer ouvir aquilo ali. Mas com tanta insistência, tu consegue fazer com que ele ouça. Daí ele já sabe, tá, mas agora eu tenho que falar com, não sei, com um gerente industrial, e daí na hora tu convence ele, ele vai, e daí o gerente diz, não adianta, a gente vai dizer que você tem que falar com a TI, que é a parte de tecnologia da informação. Não, para usar a tecnologia dentro da empresa tem que ir para lá. E as pessoas vão sabendo que a indústria é burocrática, elas vão desistindo ao longo do caminho. Então, hoje está melhorando, mas não é ainda em larga escala. Tem grandes empresas que usam nossa plataforma, usam outras plataformas, estão aderindo, porque se criou uma cultura de inovação. Precisamos ter inovação aqui dentro da empresa. Mas a grande maioria, tem empresas da região, tem uma aqui de Farroupilha, aqui próximo, que simplesmente, se uma pessoa compra a ideia, outras 4 bloqueiam. Se a outra sempre, assim, tipo, nada acontece, parece que é o sistema político brasileiro, que ele é tão amaranhado, tanta burocracia, que depende de tantas pessoas, que as tais reformas, as coisas não acontecem, né? E eu acredito que por isso não é mais uma questão financeira. Eu acho que o que precisa avançar é a redução um pouco da burocracia nas empresas. Para empresas de consultoria, por exemplo, isso já não acontece. Empresas de consultoria são muito dinâmicas. Inclusive, esse é um dos fatores o qual uma indústria muitas vezes não faz serviços especialistas com a sua equipe de segurança do trabalho e recorre a escritórios terceiros. Porque no escritório, quem conhece a ferramenta, quem está envolvido, é o proprietário. Ele tem a equipe dele. Então, ele testou, ele gostou, ele já vai colocar, ele vai pegar primeiro um caso pequeno, vai testar e depois... e daquela indústria que poderia ter a solução e resolver internamente, ela acha que aquilo ela não consegue fazer, só que uma equipe que é quase igual a dela, só que é ágil e consegue testar ferramentas no mercado, consegue se atualizar e conhece também várias situações. E eu vejo que as empresas de consultoria têm uma vantagem que, enquanto a indústria, geralmente a equipe de segurança do trabalho conhece
a sua realidade, a empresa de consultoria, por atender várias empresas, conhece várias realidades e consegue, dessa forma, também levar mais soluções, uma diversidade de soluções para os seus clientes. Acredito que seja isso. Sim, exato. Se voa. É, verdade. Claro. Isso. É, perfeito. Nós, inclusive, temos investigado bastante essa questão, né? É, a internet aqui é uma internet boa e o roteador fica próximo. É, daí é complicado. Poderia. E tu também não consegue escrever ali, né? Vamos ver o que que daria para fazer aqui para descobrir. Bom, agora sim. Me ouve? Oi? Oi? Eu te ouço. Teu vídeo travou para mim, ficou um pouco travado, 1 minuto. Daí depois voltou ali, parou a imagem, ficou carregando e agora que voltou. Sim. Ah, então tá. Sim. Eu repito a pergunta, sim, até para eles saberem, né? Perfeito. Então tá, só pode fazer a pergunta, por favor.
Sim. Não, perfeito. Então, para quem não ouviu a pergunta, né, a pergunta é qual é a importância da tecnologia e de que forma que ela pode favorecer a segurança do trabalho. E nós, na Gáutica, temos investigado essa questão profundamente já há algum tempo. E, inclusive, mudamos o nosso slogan, digamos assim, a abordagem da empresa para nós salvamos vidas, aumentando a segurança no ambiente de trabalho. Então, a tecnologia, ela proporciona isso. Ela proporciona que vidas sejam salvas. Ela proporciona que acidentes sejam reduzidos ou eliminados. Porque quando você, por exemplo, consegue, vamos imaginar uma situação assim, que tem um parque fabril com 1.000 máquinas. Cada máquina demora um dia para ser inspecionada por uma pessoa que tem competência, que não demoraria ainda mais. Mas um dia, em cima daquela máquina, consegue fazer todo o levantamento e documentação. Prensas, calandras, CNCs, tornos, coisas do gênero. Então, se eu começo o trabalho, tem 1.000 máquinas, se é uma pessoa, eu levo 1.000 dias. Se são duas pessoas, eu levo 500 dias. São três, né, 333 dias. Então, eu levaria, considerando um ano útil, ele vai ter, de 365 dias, tem 250, 70, depende, né, a carga horária. Então, em um ano, eu precisaria de um pouco 4 pessoas fazendo análises. Só que, tipo, imagine profissionais, ter 4 pessoas numa empresa que não fazem mais nada além de análise de riscos em máquinas e equipamentos. Não é normal isso acontecer. Durante todo esse período de um ano, se tem uma máquina que ela tem um alto risco, um risco de morte, por exemplo, porque ela não tem procedimentos de bloqueio de fontes de energia para manutenção, ela não tem os acionamentos, as proteções necessárias, os operadores que já chegaram à própria sorte, né, ilesos até aquele momento, eles vão passar de forma ignorante, que se ignora, não se sabe, realmente não tem informação, por mais um ano expostos a todos aqueles perigos e riscos. A tecnologia ela acelera aquilo que é bom. Então, se eu sei fazer análise de risco, eu consigo fazer muito mais rápido. Eu consigo fazer em minutos. Então, 1.000 máquinas podem ser analisadas daqui a pouco em um mês, em 2 ou 3 meses. E com isso, conforme os riscos são identificados, a tecnologia consegue dar prioridades, fazer alertas. Olha, tem uma prensa que ela é muito perigosa, ela não pode continuar em operação nestas condições. Então, isso liga um alerta, onde daqui um pouco a máquina ela é restringida num local, o operador ele recebe uma maior atenção, é alocado um recurso financeiro para, de fato, se elevar a segurança da máquina com questões físicas, né, já que às vezes o comportamento seguro por si só não é necessário, entra nessa seara da automação e da blindagem, né, garantindo que não ocorram os acidentes, e vidas são salvas. De certa forma, se consegue aumentar a probabilidade, a garantia de que aquele pai, aquela mãe, né, que saiu de casa para trabalhar, volte. E não parece, mas quando a gente olha assim, uma morte. Uma morte. Mas o que representa essa morte, né? O que tem por trás? Que problema social tem por aí? A gente fala tanto em SG, né? O S é social, tem relação com a ONU. O 8º pilar da Agenda 2030 da ONU fala sobre trabalho digno. O que é um trabalho digno? Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu queria ser desenhista. E eu não pude seguir esse caminho porque não dava dinheiro. Eu precisava ganhar dinheiro para trabalhar no supermercado. Então eu avisei para minha professora de artes do colégio, que ela gostava dos meus desenhos. Eu disse, olha, eu não vou poder seguir tentando ser desenhista porque eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro. Mas, o trabalho dignifica o homem. Então, né, o trabalho dá dignidade. E tem frases, não sei se falam por aí, mas falam que trabalho não mata.
Ah, vai trabalhar, trabalho não mata. Será que não mata mesmo? Afinal de contas, se a gente olha os indicadores, quantas pessoas elas morrem nos ambientes de trabalho? São muitas, entre 2012 e 2018. Então, conforme o observatório, foram mais de 16, cerca de 16 mil mortes só no Brasil. Então, aquilo que nos dá dignidade e, diferente que a minha avó dizia que não matava, pode matar se não for seguro. E a tecnologia ajuda a elevar a segurança. Já foi mais trabalhoso. Então a pergunta seria, né, caso quem não ouviu a Ivabela, como é que a minha empresa faz para manter a atualização constante, normativa, e se isso é muito trabalhoso. Já no início era trabalhoso, era complicado. Assim, ler a norma já é complicado. Fazer um software para a norma é muito desafiador. E quando você acha que está indo, a norma muda. Então tem que começar a mudar. Só que, como tudo que nós fazemos na vida, nós vamos ganhando prática, né? Nós começamos, tornamos um hábito fazer umas atividades e esse hábito nos leva à prática e ficamos bons naquilo. Então, hoje nós temos procedimentos, tem uma equipe, nós somos em 8 pessoas, pessoas bastante competentes. Então, por exemplo, sai uma atualização que não fica, não é que a gente fique monitorando o site do Ministério do Trabalho, a gente fica, de certa forma, envolvido com os grupos, a comunidade prevencionista do Brasil. Então, alguém vai avisar, porque o pessoal, né, às vezes quer vender conteúdo, uma coisa, então, tipo, vai ser atualização. Daí a gente já se agenda, olha, tal dia tem que atualizar. E nós criamos na plataforma um cadastro para atualização normativa. Então, se o que muda na norma são mais recomendações de segurança, é relativamente simples. No dia que sai a atualização, a gente altera aquele cadastro e as plataformas, os aplicativos, hoje tem 2 no ar, Gautic NR12 e Gautic NR13, recebem a atualização. Não tem tido mudanças muito estruturais da norma nesse período. E seria assim, por exemplo, NR13 não se analisa risco. NR13 tem o risco grave e iminente, mas não é igual outras normas que você classifica e categoriza. Na NR13, mas se avalia assim, tem prontuário, a pressão máxima do trabalho, de acordo com os cálculos de engenharia lá da ASME 8 ou ASME 3, o cálculo está de acordo, tipo a pressão e a espessura da parede do vaso de pressão, da caldeira, está de acordo e tal. Então, tu olha os 5 itens ali e, assim, está liberado ou não está liberado para trabalho. Ela é muito direta. O que isso é uma mudança grave? Não, agora isso não serve mais. Agora vocês vão ter que fazer também, como é feito na NR12, na 10, entre outras, um cálculo de risco e saber e quantificar esse risco. Não é simplesmente se é arriscado ou não, mas se é um risco muito grave, se é um risco médio, se é uma classificação. Isso daí não tem ocorrido, né? Tipo, você daí sim, teria que pegar, programar, né? Ir lá, construir um novo recurso, mandar para as lojas, que são a Apple Store, a loja da Android também, e ir na web, né? Atualizar. Mas também, é como criar um novo aplicativo, agora a gente está criando a NR10. Quão trabalhoso é? É trabalhoso, demora meses, mas é o nosso trabalho, né? Acaba sendo prazeroso, interessante. A gente começa entrevistando profissionais da área que são especialistas, entendemos como eles trabalham, que informações eles coletam, que relatório eles geram, e a gente tenta, de alguma maneira, ver assim, o que é mais trabalhoso, o que ainda depende muito do trabalho manual, o que eu posso automatizar, o que eu posso pôr de inteligência aqui nesse processo, para de fato te ajudar. Eu acho que o mais difícil é padronizar algo, porque no Brasil cada um faz o seu jeito. Porque enquanto existem algumas. Tipo, eu já vi países que têm normas técnicas e um modelo do relatório, só tem que ser isso. Agora, qual é o modelo oficial brasileiro? Não tem.
pode ver que tem muita gente procurando. Se alguém tem modelo disso, alguém tem modelo daquilo e tal. Ah, eu tenho. O cara criou. E geralmente, esses primeiros a criar meio que criam algo que ainda, né, tipo, não tem tudo, falta informação. Daí ele vai crescendo com o tempo, vai aprimorando, principalmente por feedback de auditores fiscais, né, do pessoal do Ministério do Trabalho, que diz, não, isso aqui não está legal, não está satisfatório, faltou evidência, faltou critério, faltou método, daí ele vai evoluindo. Só que daí, às vezes, assim, tipo, uma empresa tem um, outra tem outro, daí nós temos também a descentralização das fiscalizações, e cada estado tem a sua regra, então pode ser que no Rio Grande do Sul se trabalhe de um jeito, se classifique risco com um protocolo específico, HRM, daí em Santa Catarina, NBR 14153, para fazer a mesma coisa. O Brasil ele é complexo. Sim, sim, com certeza. Então, pessoal, eu vou fazer o agradecimento aqui pela participação de todos na live, em nome da Ivabela, né? Ivabela underline SST. Provavelmente vocês já sigam ela aqui nas redes sociais. Ela fica muito feliz pela fidelidade de vocês em estarem aqui mais essa manhã e mandou um abraço para todos. E sobre as minhas redes, eu até fiz um letreiro que é um @edertech, deve estar marcado também. Em algum lugar vocês vão ver o meu @edertech, né? Ederson da tecnologia, Ederson da Gáutica. Também @Gáutica, que é a minha empresa. Me sigam, eu crio conteúdo frequentemente. Agora, inclusive, no nosso canal da Gáutica, no YouTube. Então, procurando lá no YouTube por Gáutica, Gautica, vocês poderão se inscrever no nosso canal e falaremos sobre ESG, que é um tema ainda um pouco desconhecido das empresas, dos profissionais. Nós vamos falar então em Environmental Social Governance, né, que é o meio ambiente, tem a parte social, que entra a segurança do trabalho, e a parte de compliance, conformidade, de governança das empresas. A gente vai dar uma passada, provavelmente focando ali na parte ambiental e segurança do trabalho, mas sempre buscando especialistas nessas áreas para que a gente adquira mais conhecimento, possa aplicá-lo e, de alguma forma, levar benefícios para a indústria nessa área que eu julgo tão importante. Eu vejo que não tem tanta empresa no meu ramo de software trabalhando com segurança do trabalho, porque a grande maioria vai para vendas e produção, como se o que fosse realmente prioritário fosse produzir mais em menos tempo e vender mais. Mas a gente entendeu que não, que é necessário sim, mas alguém precisa olhar para as vidas e essa se tornou, então, a nossa missão. Obrigado, foi um prazer. Não conheci vocês aqui, mas interagi um pouco. E em nome, então, da Iva Bela, nós encerramos, é isso, né, Iva? A nossa live de hoje. Sim. Eles estão fazendo linguagem labial, né, que se fala.
Não, mas perfeito. Então a Iva está muito feliz com vocês aí, dizendo que vai me trazer de novo aqui. Ela vai esperar o Instagram corrigir esses erros de conexão que dá, e dessa forma a gente vai poder bater um novo papo com vocês. Então era isso. Valeu!